Bom, pessoal, quem assistiu o vídeo até o final, e eu espero que tenham sido todos, né? Pode perceber que o vídeo no finalzinho ficou cortado. Quando eu estava entrando no último tópico, na verdade faltou uma partezinha só, certo? Mas o cartão da câmera, ele comporta 30 minutos, né? E eu falei exatos 29:58 ou 29:59. É assim, eu começo a falar, começo a aprofundar alguns pontos e dá nisso, certo? Mas vamos gravar então, vou explicar isso também no e-mail de vocês, né? Vou dizer, estou enviando o vídeo da aula 4, parte 1 e parte 2. Vou enviar os dois links, vai estar lá nos e-mailzinhos de vocês as explicações. Então, nessa segunda parte aí, né? Repito, vou esclarecer isso aí nos e-mails e vai estar ali no YouTube. Aula 4, parte 1, aula 4, parte 2, tá? Então, o que ficou faltando agora é justamente essa parte dos estudos de recepção, né? Que é a tradição final, né? Tradição internacional final, né? Que sofreu influência, então, dessas outras perspectivas que nós vimos, né? Repetindo, pesquisa dos efeitos, usos e gratificações, estudos literários e estudos culturais, né? Eu terminei o outro vídeo cortado ali, dizendo que os estudos de recepção sofreram várias influências, né? Do interacionismo simbólico, passando pela psicanálise, né? E em maior ou menor grau sofreu influência também dessas outras perspectivas que nós vimos na primeira parte, né? da aula de hoje, né? Tem muitos pontos em comum, né? Os estudos de recepção eles têm muitos pontos em comum com o que já havia sido trabalhado dentro da perspectiva dos estudos culturais, mas a gente vai perceber que os estudos de recepção eles implicam trabalhar com mais técnicas, né? Metodologicamente falando, né? Então, né, no estudo de recepção era muito aquela coisa da interação do pesquisador com o pesquisado. Tem isso, né? Tem a etnografia ali, ela faz parte dos estudos de recepção, a observação participante, né, que é quando o pesquisador se envolve com o pesquisado, com o objetivo de atingir os seus objetivos, né, de pesquisa, né? Mas a gente vai ver também que os estudos de recepção eles consistem em pesquisas qualitativas por excelência, né? É da natureza dos estudos de recepção, né? Da natureza dos estudos de recepção a pesquisa qualitativa. Então, quando eu falo isso, né, significa dizer também que existem, como eu falei há pouco, existem outras técnicas metodológicas que são trabalhadas, como as entrevistas em profundidade, por exemplo, né, que permitem ao pesquisador conhecer de forma mais profunda, né, o próprio nome já diz, né, os seus entrevistados e tudo isso vai possibilitar, ou tentar possibilitar fazer com que ele veja, ele entenda por que as pessoas pensam da maneira que pensam, né? Os estudos de recepção, então, eles vão dizer então que as mensagens dos meios elas constituem como formas culturais abertas, né? E que são decodificadas pelos receptores, né? De diferentes maneiras. Tudo isso nos leva a crer que, por que de diferentes maneiras? Porque cada receptor pensa de uma determinada maneira, e quando a gente diz isso, a gente tem que atentar para o lugar de fala desse receptor, né? Quais são as influências que ele recebe, né? Qual é a sua bagagem cultural, né? Qual é a sua visão de mundo? Ele acredita no quê? Ele não acredita no quê? Ele lê o quê? Ele não lê o quê? Qual é o círculo de amizades que ele possui, né? Quais são as relações que ele tem no trabalho? Qual é a visão de mundo dele? Ele é mais à esquerda, à direita, centro? É extremo, né? Qual é a religião, raça, sexo, orientação sexual? Tudo isso aí e muito mais a complexidade dos estudos de recepção ela é imensa. Tudo isso e muito mais vai influenciar, né, a produção de sentido de
cada um dos receptores. Mas basicamente, se formos fazer uma análise simplista dos estudos de recepção, nós vamos dizer que eles fazem análises comparativas entre os discursos midiáticos e, né, a recepção, né, de que forma as pessoas decodificam esses discursos, né. Obviamente tudo isso aí, como eu disse, sofreu influência de vários elementos aí, várias perspectivas teóricas que nós vimos, né? Mas também vai além. Os estudos de recepção mostram também que nós sofremos influência de um determinado gênero televisivo, como eu falei no início lá da primeira parte dessa aula, né? Dependendo do gênero, nós vamos dispensar um determinado grau, nível de atenção. Dependendo do programa, do apresentador, da emissora, e só pegando a televisão como exemplo, né? Então, todas essas questões aí, né, elas demonstram que os estudos de recepção são extremamente complexos. E repito, né, que eu falei lá na primeira parte, né, eles não se dão de forma isolada. Jesus Martim Barbeiro já nos alertava a isso já na década de 80, né? A gente não pode fazer um estudo de recepção alienado do resto, né? A gente tem que analisar o processo de comunicação como um todo, né? Não é atribuir, não é jogar todos os louros sobre o texto, nem sobre o emissor e tampouco o receptor. Não, tem que analisar todo o processo de recepção. Na parte de mídia e recepção, para terminar essa segunda parte, mais tranquila, né, mais curtinha, nós vamos ver também todos os processos que influenciam, né, no ato de produzir sentido por parte do receptor, né? Todas as mediações, né, vamos ver o modelo do Jesus Martim Barbeiro, das mediações, né? Uma consequência disso que foi o modelo das multimediações do Guilhermo Orozco Gomes. Então tudo isso aí a gente vai explorar um pouco mais, né, de forma um pouco mais aprofundada em mídia e recepção. Mas, para essas duas disciplinas, mídia e recepção e estudos culturais, creio que o recado foi dado. É isso que estava faltando da primeira parte. Então que fique claro, todas essas tradições que nós vimos anteriormente influenciaram, né, a maneira como nós vemos hoje os estudos de recepção, que, sempre é bom frisar, né, são muito mais complexos que as perspectivas anteriores, né, lançam mão de várias opções metodológicas, né, muito mais do que qualquer outra que nós vimos na primeira parte dessa aula, e, obviamente, estão sempre se atualizando, né, e é um dos pontos mais atuais, mais, digamos, modernos dos estudos comunicacionais contemporâneos. Certo, minha gente? A gente se vê na próxima semana, então atentem para as duas partes dessa quarta aula aí de mídia e recepção e estudos culturais, essa aula conjunta. Valeu, minha gente, até semana que vem.